é garantir que aquela medicação necessária estará disponível e... Olá a todos, meu nome é Ângelo Maiolino, eu sou professor de hematologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou vice-presidente da ABHH. É um prazer ter vocês aqui para a gente fazer uma discussão sobre mieloma múltiplo e hoje os desafios no tratamento no SUS. Vocês tiveram a oportunidade aí de assistir esse vídeo sobre a equidade é um dos pilares da nossa sociedade, da nossa ABHH, e essa questão relacionada ao acesso a medicamentos, a esse profundo desequilíbrio que existe entre o sistema público e o sistema privado de saúde, faz com que a gente procure, de uma maneira muito intensa, atuar nessas submissões, particularmente a Conitec, de medicamentos absolutamente essenciais para o tratamento dos nossos pacientes. Hoje o nosso foco é mieloma múltiplo, como muitos de vocês devem saber, a ABHH fez 2 submissões para a Conitec. A gente submeteu o carfilzomib, o inibidor de proteasoma aí de uma segunda geração, em combinação com dexametasona para pacientes com mieloma múltiplo em primeira recidiva, e a gente submeteu também o daratumumab, associado a bortezomib dexametasona, também para essa indicação na tratamento de mieloma múltiplo na primeira recidiva. Como vocês sabem, o daratumumab é uma nova classe de medicamento, é um anticorpo anti-CD38, ele não existe essa classe no Sistema Único de Saúde, ela é um dos pilares do tratamento do mieloma, a gente vai estar falando ao longo dessa webinar, e a gente está no período exatamente aí da consulta pública, e a gente vai querer discutir um pouco isso, né? De que maneira a contribuição da sociedade pode fazer com que esses 2 medicamentos possam ser incluídos aí no Sistema Único de Saúde. Eu tenho o prazer de receber aqui a professora Elaine Capuccio. A Elaine é uma expert no assunto, ela é professora adjunta do Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, e ela atuou recentemente como gerente de farmacovigilância da Anvisa, tendo um papel fundamental nesse período todo, né, Elaine? Muitos desafios em ambas as situações. Nós tivemos aí a oportunidade de publicar um artigo juntos sobre a questão do acesso a medicamento, a demora da incorporação dos medicamentos oncológicos no Sistema Único de Saúde. E, Elaine, é um prazer ter você aqui para a gente conversar um pouco. O nosso foco hoje, a gente tem esse foco no mieloma, né? E na consulta pública que está aberta, né? A gente teve aí... É importante ressaltar a recomendação inicial da Conitec para o Carfil, eu vou chamar de Carfil e Dara agora, porque senão a gente vai gastar todo o nosso tempo falando o nome completo. Mas para o Carfil e para o daratumumab, a gente teve uma recomendação inicial de não incorporação. Essa recomendação inicial, ela, na verdade, não é baseada em questões de evidência científica, porque elas sobram, né? Elas sobram, a evidência científica é muito clara, né, em relação ao benefício. A questão toda está muito ligada às questões relacionadas a custo-efetividade, a questão de impacto orçamentário, como a gente bem sabe. No entanto, a gente tem a convicção e sabe que isso acontece, você pode contar um pouquinho sobre a questão da consulta pública, como é possível, né, com a contribuição social, reverter um quadro que, de início, foi de uma recomendação de não incorporação. É isso, Elaine. Boa noite. Obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, professor. Eu que agradeço pela oportunidade. É um prazer estar aqui com a BHH, estar aqui nessa noite para a gente falar de um assunto tão importante
que, como o senhor falou, né, não faltam evidências científicas sobre os benefícios para o tratamento dos pacientes com mieloma na primeira recidiva. É importante ressaltar, né, que antes os medicamentos, né, os bons medicamentos ficavam para o final, mas a gente sabe que precisa inicialmente já atacar. E o mais importante é que a própria Conitec já, no ano passado, colocou a terapia tripla como reconhecida, como ideal dentro da DDT, que é a diretriz, né, da terapia para a doença. Então, ou seja, estamos falando aqui de uma decisão que não é baseada nas evidências científicas nesse momento. Estamos falando de avaliação econômica, impacto orçamentário. E, bom, a gente pode começar falando que as consultas públicas, elas existem porque isso é um direito do cidadão brasileiro, que é a participação social no SUS. Então, está lá na Constituição, direito constitucional, e até um dever, eu costumo dizer, e nós temos de participar das decisões do Sistema Único de Saúde. Né? Então, para começar isso, né, a gente tem essa oportunidade, que é uma oportunidade que é super curta, falávamos aqui antes de começar o evento, né, professor? São 20 dias corridos, né? Então, nós estamos no dia 1º de agosto, a gente tem um deadline aí de 14 de agosto para fazer essas contribuições. Aí fica o recado já de início que é possível reverter, e a gente já tem história no SUS de reversão de decisões da Conitec nessas recomendações iniciais. E isso depende de quê? Depende da nossa participação. Depende de como nós vamos colocar as informações nessa consulta pública, nessa informação à Conitec. E isso pode vir daqui, dos especialistas, nós estamos no webinar para falar para os especialistas, também dos pacientes, né, dos profissionais da gestão do SUS, e muitos, eu já rodei aí, o professor Maiolino também, né, muita gente, a gente está rodando, conversando sobre isso com muita gente, e muitos gestores do SUS também estão empenhados em fazer participação. Então, para responder diretamente a pergunta, a consulta pública é mega importante, né, é um direito constitucional e que nós devemos fazer valer para que nós possamos dizer, peraí, vamos conversar então, vamos negociar com a indústria, vamos sentar. Se o problema não é a evidência científica, se você mesmo, Conitec, já colocou que a terapia tripla é o ideal, então vamos sentar e vamos conversar, vamos rever essa decisão aqui. Perfeito, Elaine. É importante lembrar, bom, só queria avisar quem está nos assistindo que a gente pode responder as perguntas, qualquer dúvida que vocês tenham, é só colocar a pergunta no chat que ela vai ser passada. Se de vez em quando eu estiver olhando o celular aqui, é porque eu estou procurando, as perguntas vão aparecer aqui no meu celular, tá? Então fiquem à vontade, qualquer dúvida sobre como se faz a contribuição. A gente tem também toda a orientação pela BHH de como contribuir também, muito importante o processo de contribuição, né? Tem que estar cadastrado no gov.br, as pessoas, acredito que a maioria dos colegas já estão. Foi o que a Elaine falou, lembrar que não é somente para médicos essa consulta pública, os pacientes, a gente já falou para os pacientes, cuidadores, pessoas que tenham interesse na área da saúde pública, qualquer pessoa pode aí contribuir. A consulta pública é a participação social, a responsabilidade social do cidadão. O cidadão tem que se manifestar, porque depois não adianta falar, está muito distante, né, o SUS do privado, mas exatamente o que você fez para contribuir. Uma coisa importante também nessa consulta pública não, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V não funciona no computador. Então, não copiem, colhem, né? Então, instituições também podem fazer contribuição, mas faça a sua contribuição original. Quando eu falei para os pacientes na semana passada, no seminário, junto com a Cristine Battistini, do IMF, a gente falou claramente, pacientes, deem o seu depoimento. Médicos, contem a sua experiência com o carfilzomib, com o daratumumab, como isso veio a beneficiar os seus pacientes, como a sua experiência pessoal no manejo, na melhora de qualidade de vida desses pacientes. Então, esse é um ponto, né? Voltar aqui para esse ponto da DDT, eu queria, muitas pessoas fazem uma certa confusão, né, na DDT, no PCDT, eu acho importante esclarecer
que já teve, quer dizer, já teve uma nova redação de DDT agora no ano passado, que foi publicada, como você bem falou, está lá, teve o reconhecimento da terapia tripla, da incorporação, da importância da utilização de uma nova classe de medicamentos, como o daratumumab, nas combinações do tratamento da recidiva, né? Então, assim, as pessoas estranham às vezes, por que que uma DDT, que é uma diretriz de diagnóstico e terapia, não implica necessariamente, né, na incorporação? Ora, se o próprio Ministério da Saúde reconhece a importância, né, desses medicamentos para o tratamento do paciente com mieloma, por que isso não chega no paciente? Pois é, a gente precisa falar dessa diferença para começar, que é a forma de fazer o financiamento do SUS. A oncologia, infelizmente, ela não teve o protagonismo necessário, ou não foi ainda olhada com carinho pelas últimas gestões, né, do SUS, para que ela possa ser remodelada, porque toda a forma de financiamento da oncologia, ela vem lá de trás, do INAMPS, né, do pré-SUS ainda, que tinha muito mais o caráter de controlar o uso do que de oferecer acesso à população aos medicamentos. Então, começa por aí. Nós temos uma diferença muito grande entre, por exemplo, os medicamentos que são do componente especializado, os antigos medicamentos de alto custo, eles estão dentro de um PCDT, do Protocolo Clínico de Diretriz Terapêutica. Esse PCDT, se ele está ali dentro, ele está necessariamente financiado. E necessariamente ele acaba caindo lá na RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que no Brasil, essa RENAME também quer dizer que o SUS financia esses medicamentos. Ocorre que na oncologia isso não passa. Na oncologia, o financiamento é completamente diferente e as diretrizes, elas são recomendatórias e não mandatórias. Então, a diretriz, olha, é até bizarro falar uma coisa dessa, mas é isso, a gente precisa olhar para a oncologia do SUS de uma forma diferente. Inclusive, vamos ter, né, oportunidade de discutir isso dentro do legislativo agora no fim de agosto, né? Exatamente, vão estar os CACONs, o NACONs, o legislativo, um monte de gente executivo também tentando olhar para isso. Nós precisamos rever o que acontece com a oncologia. Então, que fique claro para as pessoas que está na DDT, na diretriz, que é, né, muito interessante que tenha, por exemplo, como o senhor disse, né, o daratumumab como a nova classe terapêutica complementando o tratamento já existente no SUS, né, uma terapia tripla, mas nós não temos financiamento da terapia tripla, né, do terceiro medicamento que deveria compor esse tratamento. Então, isso acaba até alimentando a judicialização, porque é reconhecido, né? Qual é o juiz que vai dar negativo? Isso é péssimo para a gestão do SUS, né? Então, a gente reconhece as evidências científicas, reconhece que é a melhor forma, mas não financiamos. Então, qualquer pedido né, de acesso a esses medicamentos, ele vai ser, obviamente, dado porque o próprio Ministério já reconhece esse acesso. Inclusive, nós tivemos esse ano, agora em junho, uma chamada pública da área da judicialização do Ministério da Saúde para discutir com os fabricantes de vários medicamentos, inclusive os medicamentos para tratamento de mieloma. Então, de fato, é algo que é uma discrepância enorme, inclusive entre doenças e entre componentes da assistência. Não existe um componente de assistência farmacêutica em oncologia. Né? Isso tudo faz com que a gente tenha essas inequidades também dentro do SUS. Tem que escolher que doença vai ter, onde é que vai ser tratada, né? Não existe isso. A gente não pode escolher entre ter artrite reumatoide ou ter câncer, né? Isso não existe. Então, infelizmente, a inequidade vem também daí, de não olhar com cuidado, né? E com a atenção que deve ter a oncologia. Perfeito, Elane. A BHH, falando como sociedade, a gente assumiu essa missão mesmo de começar a fazer essas submissões à Conitec desses medicamentos inovadores, reconhecendo, como o carfilzomib, como o daratumumab, reconhecendo a enorme distância entre o que está aprovado
para o tratamento dos pacientes no sistema privado e o que está aprovado no Sistema Único de Saúde, onde hoje a gente está muito restrito no mieloma à utilização, dentre os medicamentos inovadores, apenas ao bortezomib, que foi uma conquista muito recente, né, e a talidomida, e com grandes limitações também para a utilização do transplante autólogo de medula óssea. Então, hoje, a distância do tratamento no SUS, quando comparado ao privado, é muito grande. E mieloma é uma condição rara, né? Então, assim, ela está ali dentre as condições raras. Eu queria que você explicasse um pouco. A Conitec, eu sei que você participou também desses debates, a questão da utilização da razão do índice custo, do ICER, né? Da relação de custo-efetividade, né? Ela é parametrizada hoje, né? Mas o que ficou entendido, isso foi deliberado no final do ano passado, parece que já faz tanto tempo, né? Para a tomada de decisão dentro da Conitec. Mas o que eu entendo, né, e o que a comunidade médica entendeu também, quem se debruçou sobre o assunto, que esse não é o único parâmetro de análise a ser considerado, desde que o impacto desses tratamentos faça muita diferença. Você pode explicar o que é o ICER, a razão de custo-efetividade, os parâmetros que são utilizados? Vamos lá, pessoal. Eu, infelizmente, não estive nessas discussões diretamente, e é importante a gente colocar primeiro assim, o que é, né? O limite de custo-efetividade, vamos colocar aqui assim de uma forma bem simples, né? É como se você coloca ali uma quantidade de dinheiro que você está disposto a pagar para aquela tecnologia de acordo com a sua efetividade e segurança. Então, o quanto é que ela entrega e qual é o limite que eu vou colocar aqui. O que estiver abaixo desse limite entra automaticamente. O que estiver acima não entra. Isso foi adotado em outros países, inclusive no Reino Unido, né, pensando no NICE aqui como exemplo, grande exemplo da Conitec, mas já tem sido revisto porque, de fato, são vários tipos de tecnologia, vários tipos de doença, são vários ICER que foram pensados porque, de fato, não cabe aí. Então, e nós estamos adotando isso agora, né, para começar. Então, nós estamos, assim, bastante atrasados com uma coisa que eles já estão revendo que não foi muito, que deu muito certo, né? Então, vamos começar falando assim. E o que o Brasil definiu ao final do ano passado? Isso é muito importante que o senhor coloca, porque uma das minhas grandes críticas, e eu faço sempre isso publicamente, é que essa foi uma definição já numa mudança de governo que já estava definida na eleição. Então, entregou para a nova gestão um limite, né, que não costuma ser muito utilizado. Normalmente, uma decisão muito importante dessa, você espera a nova gestão chegar para ela olhar se ela aceita ou não esse tipo de avaliação. Mas, enfim, o que foi colocado, e é importante dizer, foi publicado, mas não está numa portaria, não está numa lei, né? Foi um documento publicado como uma diretriz, não como um mandatório, mas que a Conitec tem olhado, sim, como algo obrigatório. É que o limite de custo-efetividade de um PIB, né, o que seria para os medicamentos comuns, e para as doenças raras, 3 PIB, né? Só que a gente tem que lembrar que o PIB brasileiro é um PIBinho, em comparação com o do Reino Unido, por exemplo, né? Então, são alguns limites que vão vindo a partir daí, que é tal do limite de custo-efetividade, acaba limitando demais o acesso, né? E você acaba trazendo não uma discussão muito lógica, né? Normalmente, a prioridade de decisão, ela vem das evidências científicas, depois você olha o impacto orçamentário, o limite de custo-efetividade, como, né, vamos colocar assim, se tivesse um ranging aí de decisão, né? E aqui no Brasil, então, tudo isso, né? Tem essa coisa de são 3 PIBs, mas aí 40 mil reais, 120 mil, né? Vamos pensar assim. Quando a gente olha para essas decisões últimas também, algumas estão fora do limite e entraram, outras estão dentro do limite, teve discussão, então, peraí, como é que a gente vai tomar essas decisões, né? Então, por isso é tão importante a participação social nesse momento, porque, inclusive, questionando isso, né? Porque não é um documento que está numa portaria, não é um documento que foi colocado como, né, mandatório,
E, por outro lado, existe a recomendação de evidências científicas, né? Há o reconhecimento por parte de todos, inclusive agora nessas análises últimas, né, da BHH, as evidências científicas, como o senhor disse, são fartas, né? Então, essas decisões últimas têm sido, pela Conitec, têm sido tomadas com base nesse limite que foi definido no fim do ano passado, e a gente ainda tem muitas discussões a fazer, inclusive do modo com que o limiar foi definido, né, como foram as participações, as considerações em relação ao diálogo mesmo, né? Enfim, é a hora da gente também, dentro da consulta pública, questionar algumas coisas. Não, perfeito. Até acabamos de responder uma pergunta de uma pessoa da plateia, da audiência aqui, né? Eu estou acostumado com plateia, né? A gente fala plateia. No caso aqui da audiência, que é exatamente sobre isso, né? Se as evidências científicas sobram, como quebrar o limite de custo-efetividade de 3 PIB per capita? Mas é exatamente isso. Às vezes as coisas acontecem, né? São lançadas e carece um pouco de uma maior discussão de ter, mas isso ficou claro para mim, que haveriam, né, dentro dessa normativa, que a gente não discute, é importante ter parâmetros, né, de análise, né, mas que não pode ser o único parâmetro de análise, senão você vai eliminar quase de saída praticamente todos os oncológicos inovadores, né? Então você não tem sentido fazer esse tipo de análise baseada somente no limiar de custo-efetividade. Como você bem falou, isso está sendo revisto por quem liderou. Mas assim, é importante ressaltar que as nossas agências, ter agências de avaliação de tecnologia em saúde é fundamental. Então, assim, inclusive eu tive uma reunião com um grupo latino-americano e a Conitec foi citada como um modelo de agência de avaliação de tecnologia. Então, assim como a própria Anvisa, a gente que foi lá atrás um crítico dos critérios de decisão, agora a gente sabe que a Anvisa é um órgão eminentemente técnico e que faz as suas análises baseado em evidência. Então, assim, que é hoje uma agência extremamente respeitada. Então, eu acho que, né, é importante a gente fazer essa ressalva, né, de que a gente tem um profundo respeito por essa tomada de decisão, né? Na verdade, o que a gente não concorda muito, né, como, por exemplo, a utilização desse critério como único critério, o problema do modelo de financiamento, que a gente tem que fazer outra webinar, né, para discutir, que a gente já discutiu várias vezes, uma vez aprovado, como vai ser, o que vai acontecer, mas isso não é nem tema para a nossa discussão de hoje, né? Mas é importante que a gente tenha a percepção, e como você falou, já está tendo essa percepção, pelo menos no legislativo, a gente percebe que há um movimento nessa direção, né, para a gente mudar um pouco essa história. A gente falou que perdeu a oportunidade, porque eu li alguma coisa sobre uma mudança na questão da DDT e do PCDT. Eu não sei se há, porque agora a Conitec tem lá um grupo, né, que se dividiram em 3, né, e tem um grupo que vai se dedicar a atualizar, né, a DDT e o PCDT. Você vislumbra alguma possibilidade de mudança nessas questões? Porque, como você bem falou, né, é meio bizarro você ter aí uma indicação, mas, olha, eu indico, é importante, a gente sabe aí que daratumumab, Carfil, o tratamento do mieloma está muito defasado, mas não vou incorporar. Quer dizer, fica meio bizarro, né? Tem alguma perspectiva que não seja só Exatamente. compra centralizada, PCDT? Eu acho que faz parte dessa mudança aí da Conitec essa ideia de ter gente especializada para olhar para certas coisas, né? Então, tem o comitê de medicamentos, o comitê de produtos, né, e procedimentos e o comitê de protocolos. Então, o que eu vislumbro, o que eu espero é que essas pessoas especialistas, elas também repensem as formas de trabalhar, mas não há nada claramente ainda que, por exemplo, que tiver na DDT vai ser financiado. Isso não está posto e eu imagino que, pelo menos publicamente, não está pensado ou não está ali, né, colocado em discussão. E eu quero também declarar aqui
minha total confiança na Conitec, que foi o que me fez mudar para Brasília, inclusive, né, professor? Eu Pois é, vim para culpa da Brasília, Conitec. larguei meu concurso, eu era concursada, tinha cargo de gestão no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, lá na USP, e vim para ajudar na montagem da Conitec, justamente por acreditar na importância de você ter esse processo transparente. A gente tem várias críticas, claro, porque é pressuposto também, eu como professora de gestão, que a melhoria contínua ela deve acontecer, né? Mas que a gente, sem dúvidas, evoluiu muito nesses 10 anos, tendo um processo que você sabe quando vai ter a consulta pública, que você tem consulta pública e tem a oportunidade de se manifestar, já é, né, um passo muito importante para a sociedade fazer esse controle. Então, professor, respondendo a pergunta, não há, pelo menos publicamente definido pelo Ministério, que está se pensando em rever, por exemplo, essa diferença entre PCDT e DDT. O que se coloca sempre em toda a discussão é que, olha, se o hospital X ou Y quiser usar, ele pode usar, a gente está recomendando que a evidência científica é essa, mas espera aí, como é que ele vai pagar, né? Como ele vai financiar isso? Ah, porque é pacote, o pacote é assim. Gente, não tem, é isso que o senhor falou. Hoje as inovações não vão entrar em lugar nenhum com os valores que a gente tem hoje. Então, o financiamento do SUS tem sido algo muito discutido, a gente sabe que é subfinanciado, a gente sabe também que tem muitos problemas de gestão, mas a saúde em si é subfinanciada no país, mas esse olhar, como que eu posso dizer assim, né? O que eu tenho visto da gestão é um olhar para a prevenção do câncer, o que deve acontecer todo o tempo, não tenho dúvida. Esse é o olhar da atenção primária, mas o olhar da gestão da oncologia é para qual é o problema que eu tenho hoje na sala, né? Que a gente tem no mundo inteiro o crescimento do câncer acontecendo, né, no mundo como um problema epidemiológico importante dentro da sociedade, e no Brasil não é diferente. Então, a oportunidade que a gente tem nesse momento, né, que é o que a gente tem em mãos hoje, é colocar essas nossas discussões como sociedade, né? Olhar para, peraí, vocês estão dizendo que existe evidência científica, então vamos tirar essa como única, né, única opção, discutir um limiar que já tem sido rediscutido em outros países, vamos evoluir como uma agência que é uma agência de referência, assim como a Visa foi fazendo ao longo dos anos, né, professor? O senhor citou o quanto a gente evoluiu, e uma das coisas que eu fico pensando, que eu estive lá nos últimos 2 anos, é o quanto a gente evoluiu discutindo com os stakeholders, incluindo a indústria, que é uma coisa que a gente ainda vê muito pouco na Conitec. Você não precisa fazer uma discussão a portas fechadas, não tem que ter medo de discutir com a indústria. Você tem que colocar, assim como acontece na Anvisa, reuniões que são gravadas, reuniões que têm atas, reuniões que podem, né, ser abertas depois se qualquer pessoa de transparência pedir, né, ou qualquer requisito de transparência necessitar, está ali, está público, mas é o interesse da população que tem que ser discutido. E esse stakeholder ele tem que estar na sala também para discutir. Não, perfeito, Elane. A gente preza muito por essa questão da transparência. A gente acha que esse processo, aliás, o processo de discussão, a gente vai ter a oportunidade agora de expor. É por isso que a consulta pública ela é tão importante, porque após a consulta pública é que nós, eu digo nós, a BHH, como sociedade, vai se manifestar em 15 minutos, né? Fazendo as nossas alegações técnicas, né, e também dos aspectos farmacoeconômicos, qual o porquê da importância, por que nós fizemos essas duas submissões para o tratamento do mieloma múltiplo. Então, por isso que a consulta pública ela vai ser, sim, né, um balizador dessa discussão, né? Quando as pessoas falam assim, consulta pública, será que alguém avalia? Eles vão levar isso em consideração? Levam, sim, eu estou totalmente convencido de que isso é levado em consideração, existe um filtro, né, inicial das manifestações, elas são separadas, né? E a gente sabe que a Conitec leva em consideração as opiniões que foram manifestadas na consulta pública, né?
Então, voltando sempre para, só pontuando mais uma vez, o tratamento do mieloma múltiplo ele está extremamente defasado no Sistema Único de Saúde. Mas a ABHH, quando começou a elaborar, junto, claro, a gente sempre precisa, nesse caso, onde há um detentor do registro dos medicamentos, a gente tem que trabalhar em conjunto com quem detém o registro, porque são eles que têm o registro do medicamento, o registro de preço, e quem pode, na verdade, balizar a questão farmacoeconômica. Isso para ficar claro, né? A BHH não tem o poder de falar, olha, reduz o valor. Não é isso. A gente coloca essa necessidade, essa, vamos dizer, num aspecto positivo, essa pressão, né, para a gente poder balizar aí também os aspectos farmacoeconômicos. Mas a nossa atuação é muito voltada para as evidências científicas, mas a gente tem um profundo respeito também pelo sistema de financiamento. Obviamente, as combinações que a gente sugeriu, o Carfil é com Dexa, o daratumumab é com bortezomib e dexametasona, que já estão incorporados ao SUS, então as combinações elas já estão incorporadas, então a gente não fez uma solicitação, a gente fez uma solicitação para recidiva precoce, não é para pacientes recidivados tardios, né? Apesar de poder ter benefício nessa situação, mas a gente entende que a gente precisa estabelecer parâmetros. Então, essa é a função de uma sociedade médica, né? A gente tem os nossos comitês científico, o comitê de acesso, que faz todo esse balizamento, e a gente tem as definições do que é essencial. E a gente entende que esses medicamentos são essenciais para o tratamento do mieloma múltiplo. Eu só queria pontuar, né, para ficar um pouco desse entendimento e voltar a falar. A gente vai lá, vai marcar, não sei quando, né, Elaine, mas pode ser lá para setembro, mas se tivermos muitas contribuições públicas bem formatadas, contribuições de pacientes, tudo vai nos ajudar muito a defender aí essa bandeira, né? Então, isso mostra a relevância, né, professor? Hã? Isso mostra a relevância social, né? Embora seja doença rara, para a AME, por exemplo, foi a maior contribuição histórica, né, todos esses anos da Conitec. Mas por quê? Porque as pessoas se organizaram para fazer suas contribuições. Exatamente. Então, você tem aí a gente tem hoje uma possibilidade, né, de reverter essa questão, né, e conseguir essa incorporação, né? Então, esse é um ponto bastante importante, né? Voltando assim, podemos falar um pouquinho, ainda não. Deixa eu checar se tem alguma outra pergunta, ainda não tem. Pessoal, pode perguntar aí pelo chat, né? Porque imagino que quem está assistindo, sobre qualquer coisa, qualquer dúvida, até sobre o processo da consulta pública. A gente tem um tutorial de como fazer essa submissão, a gente vai ter outras discussões, mas lembrando que a consulta pública, né, Elaine, ela se encerra no dia 14, não é isso? Exatamente, e não tem prorrogação. Não existe prorrogação de prazo. É aquele negócio de 23 horas, 59 minutos, 59. Exatamente. O sistema cai. Que é pelo Gov.br, né? Explica um pouquinho como é que é o processo. O processo de submissão, ele mudou no ano passado também, e passou a fazer parte do Fala Brasil, que é todo o processo hoje de interação com qualquer que seja o governo ou o Estado, né? Você faz por meio desse site que é o SouGov, né? É o gov.br. Então, você vai entrar ali, fazer seu cadastro e consegue, então, acessar o formulário da Conitec. Esse formulário ele está sempre disponível no site da Conitec para consulta pública, e você, então, a hora que você clicar ali, vai ter o link exatamente da consulta pública, né, do medicamento, clica e vai conseguir, então, vai chegar a página para fazer o login. Feito o login, já vai cair no formulário. É muito importante dizer o seguinte, eu fiz o relato no Word. Ótimo, você pode anexar esse relato, mas tem que preencher o formulário. Anexos sem formulário preenchido são desconsiderados. Isso é uma coisa bastante importante que está lá, inclusive em vermelho, né, no site da Conitec.
Ah, mas para que eu vou perder meu tempo? É muito difícil de fazer. Olha, a gente já tem cases, tá, da história da Conitec de reversão de decisão inicial, né? De negativo para positivo, quando você mostra que o desfecho, por exemplo, teve um case especial que os pacientes falaram: peraí, vocês estão considerando o desfecho que não é importante para nós, né? E nesse caso, né, que a gente está tratando aqui do mieloma, a gente está falando de evidências científicas robustas que foram ressaltadas, inclusive, nos relatórios. Então, é muito esse questionamento, né? Qual é a relevância social, como é que a gente vai poder rediscutir aí o modelo para usar um medicamento que já é reconhecido por vocês. Então, é muito importante que os profissionais acessem. Ah, eu não tenho condições de fazer sozinha. Ah, você está numa clínica, junta, né, os profissionais da clínica, tem gestores que estão se reunindo nas comissões de farmácia terapêutica, gestores que já utilizam os medicamentos e pagam por eles, estão arcando com os custos, estão se reunindo para fazer como instituição também. É claro que um CPF vai ter que entrar e cadastrar lá a contribuição, mas é importante que essas informações cheguem, elas são todas lidas, elas são colocadas, inclusive, no relatório final. Então, ela vai, todas essas informações, existe agora, né, quando a BHH for apresentar os 15 minutos, também um técnico da Conitec vai fazer a apresentação do que veio na consulta pública. Então, imagina ele lá apresentando: olha, não veio nada. Não é relevante para a sociedade, né? Então, nós temos que levar muita informação, e aí não é votação e também não é quantidade, é qualidade da informação, mas que todo mundo que utiliza possa colocar a sua experiência também, porque as evidências científicas são postas, né? Agora é falar: olha, como é que a gente utiliza aqui, o que eu tenho visto com meus pacientes, como eles têm, como eu tenho tido resultados e melhora da qualidade de vida dos meus pacientes. Então, é fundamental que esse processo não seja uma barreira para que você não participe da consulta pública. Você lembrou uma coisa extremamente importante agora, porque a apresentação de um resumo, né, Elaine, do que foi manifestado tanto por profissionais de saúde quanto por pacientes, cuidadores, familiares e tudo mais. Então, eu acho assim de suma importância, porque isso é um balizador, né? É um balizador, né? Não tenha dúvida, né? Por mais que talvez vá ser eu mesmo que vá lá enfrentar essa situação, né? Vou aguerrido, convicto do que a gente fez, né? Como sociedade médica, mas é lógico que se você tiver ali uma ajuda substancial da sociedade, em geral, na contribuição da consulta pública, isso pode ser, porque muitas opiniões que foram divergentes lá atrás, né, elas podem mudar diante desses depoimentos. Então, assim, para os médicos que estão nos assistindo, os profissionais de saúde de modo geral, que cuidam de pacientes com mieloma, estimulem que eles mesmos façam esse relato, né, do que aconteceu, de como está evoluindo a doença. Se você, mesmo pacientes, isso que eu tenho falado, mesmo pacientes do SUS, contem a sua história também, né? Então falem: olha, contem a sua história quando teve a incorporação do bortezomib. O bortezomib foi aí, ao ser incorporado da Conitec, eu digo a você assim, pessoalmente, talvez foi um dos dias que eu tive uma maior satisfação profissional quando chegou a notícia de que o bortezomib tinha sido incorporado à Conitec. E depois, claro, fiquei mais satisfeito ainda quando se viabilizou a equação econômico-financeira e ele chegou realmente ao paciente. Então, assim, isso mudou, mas mudou de uma forma radical o tratamento do mieloma. E a gente tem que entender e trabalhar nessa questão do horizonte tecnológico. Então, se você hoje tem uma defasagem de tal ordem, né, onde você, por exemplo, não tem um inibidor de proteasoma de segunda geração, você não tem uma nova classe de drogas quanto o representante aqui do anti-CD38, que é o daratumumab, quer dizer, uma classe que se mostrou absolutamente, ficou lá como pilar. A gente fala: ó, tem um pilar aqui que é o inibidor de proteasoma, tem um outro pilar que é o imunomodulador, tem o terceiro pilar, que é o anti-CD38, nesse caso o daratumumab. Você tira uma das pernas, a cadeira vai bambear e vai cair, não vai se sustentar.
Então, e sem ter isso, você não tem aí uma possibilidade de se abrir esse horizonte tecnológico, né? Então, eu queria que você comentasse isso. Eu compreendo, né? A gente compreende as questões relacionadas ao limiar de custo-efetividade, ao impacto orçamentário também, que você pode explicar, que isso também tem um peso, não é só a custo-efetividade, um pouco, talvez você possa falar um pouco da diferença das duas coisas, que as pessoas se confundem ainda um pouco. Mas eu entendo que a Conitec, assim como a Anvisa teve no passado, tem um olhar, né, para esse horizonte tecnológico, né, para a gente chegar um dia e falar, olha, o mieloma está curado, gente, entendeu? Então, assim, né, comenta um pouquinho essa questão financeira, custo-efetividade e o impacto orçamentário, o quanto isso pesa. Então, você estava falando, eu estava aqui lembrando, né, de todas essas discussões e das discussões da reunião mesmo, especialmente da Daratumumab. Quando você ouve a conversa, assim, dos membros e tudo, me soa, às vezes, olha, eu quero pôr para brigar mais um tempo para ver se baixa mais. E aí, quantas vidas a gente está perdendo nessa história? De eu vou esperar mais um tempo, olha, quem sabe daqui a um tempo, né? Então, eu acho que é isso que a gente está falando. Quando a gente fala de câncer, tempo é vida, né? E é isso, a gente está numa defasagem enorme, porque o Zumbi chegou com um atraso enorme, ainda não chegou chegando, né? Teve todo um trabalho para que ele de fato estivesse disponível. Então, primeiro, né, o que é esse impacto orçamentário? O impacto orçamentário é quando a gente faz multiplicação mesmo, quantas pessoas vão usar, quais são os tratamentos e, né, no fim do ano, quanto é que eu vou gastar ali, né? E aí vem a nossa parte de responsabilidade, está aqui falando com vários especialistas, que aí a gente cumprir, uma vez está incorporado, eu vou cumprir dentro desse protocolo que foi pactuado. Então, eu não vou usar como primeira linha, eu vou usar na primeira recidiva, tudo bonitinho, para que a gente não fure esse impacto orçamentário, para que a gente não tenha mais pessoas usando do que foi previsto, né? E isso faz com que há esse medo, historicamente, se a gente acompanhar as reuniões da Conitec, isso é outra elogio que a gente tem a fazer, né? Antes a gente não via o que se passava, agora as gravações estão disponíveis lá, para que a gente também entenda o raciocínio de quem está lá. E o raciocínio muitas vezes é esse. Ah, mas a gente está prevendo X e pode ter 2X, 3X. Isso epidemiologicamente, daqui a 10, 15 anos, já está previsto que o mieloma vai aumentar. Isso está previsto, né? Então, é importante que a gente olhe para esse horizonte que o senhor colocou. Mas, nós temos que olhar nesse momento, o impacto orçamentário ele é definido para 5 anos, né? Então, eu olho como é que eu vou trabalhar aqui para 5 anos. Outra coisa, nesse impacto orçamentário tem que ser considerada exatamente a proposta como foi feita pela empresa, né? Então, a gente sabe que há uma proposta, por exemplo, né, para o Daratumumab de 24, até 24 frascos nessa dose de ataque, digamos assim, nesse início, e que não está muito bem considerada aí na avaliação que a Conitec fez. Então, isso também precisa ser rediscutido, né? Então, talvez outra forma que tem acontecido muito na análise para oncologia é que cada um vai pondo dinheiro. Então, a gente tem aqui do federal, né, na União, estados e municípios vão colocando também alguma quantidade de recurso. E isso faz com que o valor aumente um pouco e o limiar de custo-efetividade já não seja mais aquele que está sendo utilizado só olhando para esse recurso federal. Então, tem várias formas de olhar para essa análise e de rediscutir, né? Então, o limiar de custo-efetividade é aquilo que compara a efetividade do medicamento com o custo. Então, assim, quanto que custa eu ajudar esse paciente aqui, digamos assim? E o impacto orçamentário é a conta mesmo, quantos pacientes vão usar e quanto que eu gasto nesse tratamento. Então, são parâmetros super importantes, porque o cobertor é curto, né? Mas que a gente tem que olhar justamente para essa decisão, inclusive, né, como que a gente vai melhorar em relação, inclusive, ao que está na saúde suplementar. O SUS é único, ele não é sistema único de saúde à toa. A saúde suplementar é uma complementação e ela está totalmente diferente do que a gente está colocando no público. Então, são discussões a serem feitas, porque a judicialização,
se ela acontecer, que ninguém gosta disso, ninguém quer que isso aconteça, mas se ela acontecer hoje, vai ser positiva para toda e qualquer demanda, certo? Por quê? Porque está colocado, está reconhecido a evidência científica. Então, de fato, a gente tem muito o que colocar nessa consulta pública aí para as pessoas pensarem. Elaine, com certeza. A gente está caminhando aí para 50 minutos da nossa conversa. Eu falei, nossa, todo esse tempo, o tempo passa muito rápido para essa discussão que é realmente aí apaixonante, né? Porque o que você tocou nesse ponto, né? Na realidade, na própria consulta pública, eu acredito que os médicos, os profissionais de saúde possam colocar essa questão, né, da avaliação do custo, que não pode, na verdade, ser a razão de custo, a limiar de custo-efetividade a única parâmetro de tomada de decisão, né? Porque, na verdade, você tem outros parâmetros, a própria normativa fala que devem ser analisados. Então, esse é um ponto, né? Então, assim, eu vou passar a palavra para você, para tuas considerações finais, e depois eu faço aí as minhas, mas eu acho que a gente tem que reforçar esse momento, né? Porque a gente vai ter novas conversas sobre financiamento, né? Como você falou, eu recebi esse convite aí hoje. 3 dias de reunião lá no Legislativo, eu fico sempre com medo de olhar a minha agenda, porque eu quero muito ir, né? Então, eu vai dar coragem de ver se eu tenho disponibilidade pelo menos um dia, mas eu tenho certeza que a BHH se vai fazer representar nos 3, né? Mas, assim, a gente está caminhando, a gente sabe que o câncer vai ser, já é em alguns estados, né? Da federação, a principal causa de morte, e talvez daqui a 10, 15 anos seja já a primeira causa de morte no Brasil, né? Então, a gente, né, o envelhecimento da população, mieloma, né, que está muito relacionado à questão também do envelhecimento, a incidência de mieloma vai aumentar. Isso é muito claro, né? Então, a gente precisa estar trabalhando nesses aspectos. Bom, queria passar, então, para você, só para você fazer as suas considerações finais e depois nós encerramos aqui a nossa webinar. Mas, antes de agradecer, eu quero colocar uma coisa que eu tenho falado muito. Eu, como professora, né, universitária, que preza pelas evidências científicas, que mudou a vida toda para Brasília, e agora tem 2 brasileiras justamente para trabalhar a ATS como uma prática, né, e como a melhor forma, que a avaliação de tecnologias em saúde, ela é colocada dentro de uma lei, colocando a importância das evidências científicas para a tomada de gestão na decisão, né, de uma incorporação de tecnologias, isso é fenomenal, isso para nós foi fundamental. Mas a ATS, no seu conceito fundamental, ela é meio, ela é uma ferramenta de tomada de decisão, ela não é o único parâmetro. E é aí que vem a importância da sociedade se manifestar. E ainda quando você tem na ATS o reconhecimento das evidências científicas, né? Então, fica ainda mais claro que há alguma decisão que a gente precisa tomar, né, o financiamento, como o senhor disse, a gente não vai entrar nessa questão agora, mas que vamos olhar para a sociedade, né? Vamos olhar o quanto nós estamos defasados, o quanto até o próprio uso do limiar já está defasado fora do país. Então, a gente precisa colocar isso, olhar para a avaliação de tecnologias como um meio de tomada de decisão, mas considerando o SUS como ele está posto na nossa Constituição, né? A equidade como está posta, né? Então, é uma doença rara para pouca gente, mas não é a equidade, que é um dos princípios do SUS? Então, a gente precisa olhar para isso também. Então, agradeço imensamente mais uma vez, eu também achei que passou rápido esse tempo. Ô, Elaine, eu vou te falar uma coisa. A gente sempre ameaça terminar, aí o povo começa a perguntar, entendeu? Como a gente tem mais 7 minutos e tem 2 perguntas extremamente que eu acho muito importantes, eu vou fazer para você, tá? Tá. Aí depois a gente Combinado. encerra. Ó, tem uma pergunta aqui, Uhum. para fazer, é uma dúvida frequente. Para fazer uma contribuição por um CACOM ou NACOM, o médico precisa da autorização por escrito da diretoria da instituição? É bom, assim, que vocês tenham conversado, né, com a instituição,
né? Isso é importante que esteja, mas não necessariamente por escrito, mas que tenha essa manifestação dos especialistas, que é a direção, ou, né, a gente sabe que gestão, né, cada um tem a sua forma de fazer, não considera, os especialistas deste CACOM pensam assim e podem Exato. assinar esse documento. Ele fala pelo CPF pessoal, né, Elaine? A instituição é CNPJ, vai ter outra manifestação. Ele pode falar, eu trabalho em tal CACOM, NACOM, eu e meus colegas, tal, manifestamos Exato, essa podem. coisa. Mas a instituição também pode se manifestar, né? Não tem problema se a própria instituição fizer a sua contribuição também, né? Ele não pode Exatamente. falar anonimamente. Eu sou esse fulano. Não, ele está ali. Por isso que tem o cadastro do seu Gov, é o CPF, e a pessoa sabe que essa manifestação é uma manifestação individual, né? Aí Exato. tem outra pergunta que é uma pergunta que é muito frequente, né? Por exemplo, qual a perspectiva da União negociar com a indústria uma centralização da aquisição do daratumumab, por exemplo, né? Ou do Carfil? Tem sempre essa manifestação, né? Porque esses medicamentos inovadores, de maior custo. Esse processo de centralização da compra resolve todos os problemas? Não resolve todos os problemas, né? A gente está vendo isso com vários medicamentos, inclusive para oncologia, né? Os medicamentos, por exemplo, trastuzumab, está vindo uma planilha de Excel de 90 em 90 dias para o federal, né? Então, né, são umas coisas assim que a gente, no mundo digital, a gente não acredita que ainda aconteça, né? Então, eu acho que essa perspectiva de como é que vão ser definidas as formas de distribuição, isso acontece depois. Isso é outra coisa que precisa ser discutido no mecanismo, né, da incorporação, porque uma vez definida a incorporação, aqueles 180 dias que estão na lei são justamente para essas negociações. Então, normalmente se juntam as assistências farmacêuticas dos estados, municípios e da União. Então, o Departamento de Assistência Farmacêutica no Ministério da Saúde se reúne com as áreas de assistência farmacêutica do CONAS, que é o Conselho de Secretários Estaduais, né, de Saúde, e o CONASEMES, que é o dos municipais. Então, minimamente, esse grupo aí se reúne para discutir como é que esse medicamento pode ser financiado, distribuído, né, e dispensado aos pacientes. Então, vai depender muito de como essa negociação acontece, que acontece depois da definição pela incorporação. Então, nosso foco agora, ele tem que ser para reverter e incorporar. Aí depois vamos aos próximos passos. Próximo passo. Perfeito, Elaine. Pô, eu queria te agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com você. É, Reiterar a quem está nos assistindo, as pessoas também recomendem aí a webinar, vai estar disponibilizado aí na hemoteca aí da ABHH para quem quiser assistir, para assistir em grupo também. Então, isso vai estar disponível. A consulta pública termina dia 14. Não deixe para as 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, porque vai dar problema no site, entendeu? Então, façam antes, com calma. Aproveita, vá lá, tudo bem, sábado e domingo, então, assim, mas ainda estamos na terça-feira, ainda dá tempo de começar a elaborar. Conversem com seus pacientes, então, esse é um outro ponto de extrema importância, também a contribuição dos pacientes, e lembrar que para a gente vencer, superar esse problema desse desequilíbrio, a gente não consegue, não sou eu, não é o meu grupo, meus colegas do Comitê de Acesso, do Comitê Científico de Gamopatias, liderado aí pela doutora Vânia Hungria, não é, na verdade, a ABHH como instituição, é a sociedade como um todo. A gente não pode se omitir num momento tão importante, né? Então, se a gente tem a convicção, eu trabalho no SUS, trabalho também no privado, e a gente sabe, quando a gente se movimenta de um lugar para outro, a diferença que esse tratamento faz e como a gente sofre quando não pode disponibilizar para os nossos pacientes do SUS o que tem de melhor. A oportunidade é agora, a ABHH vai continuar trabalhando nessa direção. Obrigado a todo mundo, obrigado, Elaine, mais uma vez Eu que aí. agradeço. Nos vemos aí em outra oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.